ela... Por que que não existe? O que que seria uma verdade central? Ela... Antes, ela dá um exemplo dos louvores, vocês lembram? Que ela estava numa igreja, reunida com várias igrejas, e todos adorando, né, ali, e tinha louvores contemporâneos e tinha hinos tradicionais. Só que um senhor, ele louvou fervorosamente com hinos tradicionais, porque ele gostava mais de hinos tradicionais. E ela aponta no final que isso aponta para uma verdade, que Deus ama a diversidade, né? E aí a minha filha falou assim, vamos trabalhar essa questão de verdade central e verdade periférica usando a tabela ANI. Quantos conhecem? Tabela ANI é uma outra ferramenta clássica. Tá? A tabela ANI é ANI, que significa afirmativo, negativo e interessante. A tabela ANI, ela é uma... Você traz uma tese por meio de pergunta, você pode desenvolver uma pergunta, trazer uma tese, e responde afirmativo, negativo e traz um fato interessante. Então, nós criamos aqui uma tese. O tipo de louvor influencia na verdadeira adoração? Essa é a nossa tese. O tipo de louvor influencia na verdadeira adoração? Aí a resposta A, afirmativa, fala sim. Por que que influencia? Porque somente os hinos tradicionais cantam a palavra. Essa é uma opinião de quem falou sim. O N, que é o negativo, não influencia. Porque os louvores contemporâneos ou tradicionais também cantam a palavra, porque o que importa é a verdadeira adoração. E no I, interessante, você traz uma curiosidade sobre isso. A curiosidade é que Deus gosta de diversidade. A tabela ANI é como se fosse uma avaliação de pós e contras, tá? Você pode trazer pós e contras. E o interessante, que é a curiosidade da proposição que você colocou lá em cima, o tipo de louvor influencia na verdadeira adoração, o I, que é o interessante, o curioso, ele vai sempre coexistir com a outra verdade, que pode ser o afirmativo ou o negativo. Nesse caso aqui, Deus gosta de diversidade, ele coexiste com o negativo. Não, porque louvores contemporâneos e tradicionais também cantam a palavra. Porque, na verdade, o que ela chama aqui de verdade periférica é uma verdade subjetiva. Eu gosto mais de hinos tradicionais, mas tem outra pessoa que gosta mais de hinos contemporâneos, que também cantam a palavra. É uma verdade subjetiva. Agora, existe uma outra forma, eu vi que houve uma dúvida com isso, e teve uma irmã que falou assim, a minha teologia é de 2 centavos, então eu vou trazer minha teologia de 1 centavo aqui. Eu vou trazer minha teologia de 1 centavo, minha irmã. Eu vi que você colocou lá, vamos lá, verdade central, Jesus vai voltar. Estou fazendo aqui uma análise lógica com vocês. Na prática, verdade central, Jesus vai voltar. Verdade periférica, a gente não sabe se ele volta antes, se ele volta durante, ou se ele volta depois da tribulação. Não pode. A gente não pode considerar isso verdades periféricas, porque de fato não são. Aí que a autora errou. Vocês entenderam isso? Você considerar 3 formas da volta de Cristo como verdades, porque é errado considerar 3, não são 3 verdades, certo? Vocês entenderam isso? Então, não podem ser chamadas de verdades periféricas. A verdade é só uma. Cristo sabe. Isso, há muita discussão teológica, né, gente? Pré-milenismo, pós-milenismo, há muita discussão teológica, mas tem pessoas que defendem teologicamente uma verdade. Então, a gente não pode falar que são verdades periféricas, tá? Há uma forma de você analisar a verdade central e verdade periférica, tá? Diferente dessa tabela ANI, que seria, vamos usar as verdades centrais como aquilo que nos une. O que que nos une? Cristo é o nosso Salvador, Cristo é Filho de Deus e é Deus,
Cristo é 100% homem, 100% Deus, são verdades universais, são verdades centrais, né, que nos unem. Cristo vai voltar, Cristo morreu, ascendeu aos céus e ressuscitou e voltará, são verdades centrais. Quais são outras coisas que nos separam? Se o batismo é por aspersão, por imersão, isso vai trazer unidade ao corpo de Cristo? Não. Então, isso não pode nos separar. Nós estamos unidos pelas verdades centrais, né? Mas não verdades periféricas. A gente não pode chamar de verdades periféricas, porque, de fato, teologicamente, nós temos aqui um seminarista, ele pode até participar e falar, realmente verdades periféricas conflita com a própria verdade, ok? Eu espero que não tenha ficado confuso para vocês, mas eu posso passar tudo para a Ana depois, entregar para vocês sobre tabela Anne, para vocês fazerem as suas proposições, tá ok? Então, vamos lá. O pós-modernismo tem uma máxima, né? E qual é a máxima que ela expõe aqui? A verdade é, a verdade não existe. E se o pós-modernismo tem como essência desconstruir os valores e crenças, as verdades absolutas, como essa máxima é verdadeira? Não faz sentido, né? Isso aqui é a autorrefutação, né? Se não existe verdade absoluta, como que o pós-modernismo pode afirmar que verdade não existe? Gente, o grande objetivo do pós-modernismo, ele é desconstruir esse balaio de gato que foi o modernismo, que foi essa mistura de estilo. De um lado, tinha a crença do naturalismo, né, que dizia que o ser humano pode encontrar a verdade através dos 5 sentidos, e também, do outro lado, estava a confiabilidade excessiva na razão humana. E o pós-modernismo veio falar, olha, eu não sei lidar com esse dilema, nem da razão humana, nem do naturalismo. Então, vamos aqui matar e falar que não existe verdade? É a solução, é a forma mais simples de lidar com isso, né? Eles tinham esse dilema, aqui, tabela Anne está nas ferramentas perdidas da Classical Press, é isso aí, a Rosane aqui me ajudando, viu? Os pós-modernistas tinham esse dilema, né, para resolver, e acharam por bem dizer que a verdade não existia. Essa fase, gente, do pós-modernista, que eu falei que surgiu a partir dos anos 60, que foi consolidado, teve o seu ápice no ano 2000, na década entre 2000 e 2010, que tanto eu tenho foi o meu período de mestrado, tá? Todas as publicações de livros pós-modernistas, como esse aqui, A Revolução do Amor, vê se vocês conseguem ler. A Revolução do Amor por uma espiritualidade laica. Isso aqui não é recomendação de livro, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é lixo. O autor é Luke Ferry. Olha só, gente, eu não teve uma aula no meu mestrado que eu não tenha chamado esse homem de Lúcifer. Eu só conseguia falar Lúcifer, porque é tão diabólico. Tá rindo, né, Laura? Eu só conseguia falar, professora, porque o Lúcifer, ela não é Lúcifer, é Luke Ferry, e ele foi ministro de Educação da França. Olha o que fala na orelha desse livro. Isso aqui é pós-modernismo encarnado. Eu vou ler para você a orelha desse livro. O amor é o novo grande princípio da nossa existência. Todo mundo sabe, todo mundo sente. A autora fala muito disso, né? É a era dos sentidos. Tudo é o que você sente, como você está, a empatia, né? É o relativismo moral, é a era dos sentidos. O menos óbvio, e que é o tema deste livro, é que esse novo poder do amor está revolucionando os princípios fundadores da filosofia e da política. O cosmos dos gregos, o Deus, com letra minúscula, das religiões monoteístas, a razão e os direitos do humanismo republicano pairavam acima da vida sentimental. Tardiamente, a paixão, pouco a pouco, substituiu os antigos valores. Olha só. Quem morreria, pelo menos no Ocidente, por Deus, pela pátria e pela revolução? Ninguém, ou quase ninguém. Mas por aqueles que amamos seríamos capazes de tudo.
para além do humanismo das luzes e de seus críticos, para além de Kant e Nietzsche, uma nova espiritualidade laica nasce da sacralização do ser humano por meio do amor. Gente, isso aqui, esse livro, não sei como é que eu sobrevivi a esse livro, é Lúcifer purinho, porque é o relativismo moral, né? E que atingiu as nossas igrejas, né? As pessoas não conseguem hoje entender o amor de Deus, não conseguem entender que Deus é amor e Deus se ira exatamente porque ama. As pessoas não conseguem entender. Tem aquela máxima, né, de que Deus ama, odeia o pecado, mas ama o pecador. Elas não conseguem entender que Deus odeia o pecado e que odeia também quem pratica tais obras. É um dilema, e o amor é uma boa medida para você trabalhar esses conceitos pós-modernos. Dá um bom trabalho. O que eu queria dizer para vocês é que esse período de 2000 a 2010 foi um período muito profícuo, e foi um período que saiu a produção daquele filme Deus Não Está Morto, vocês lembram? Deus Não Está Morto 1. Foi a primeira produção cristã combatendo exatamente o que estava acontecendo nas universidades, né? As universidades cheias de ateus e levando os estudantes ao ateísmo. Então, se levantaram cristãos na produção cinematográfica nesse período, combatendo essa mentira, né, que a pós-modernidade veio trazer. Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui. Deus Não Está Morto, que teve o 1 e o 2. Eu falei para vocês que essa produção foi... O cenário dessa produção é de um professor universitário que ele leva os alunos dele a declararem que Deus estava morto, e, ao final, ele dá a oportunidade para um dos seus alunos justificar, fazer a defesa dele de que Deus estava vivo, e ele consegue fazer, e o professor se converte, né? Eu quero trazer para vocês terem um nível, saberem o nível dessa lacração que está nas universidades. Um amigo meu que faz ópera, fez doutorado em ópera numa universidade nos Estados Unidos, outro dia ele falou que a professora dele fez com que todos se arrependessem, chorando compulsivamente, que todos pedissem perdão uns aos outros, porque na linhagem, na linha cronológica dos músicos eruditos não tinha uma pessoa negra. Olha que nível que chegou o doutorado de uma grande universidade americana, né? E outra questão foi que eu trabalho com marketing, nós demos uma consultoria de marketing para universidades americanas. Isso foi no mês passado. Eu fiz uma consultoria, são universidades cristãs americanas que estavam usando o marketing para ganhar mais alunos, falando, olha, o seu filho vai entrar para uma universidade secular e vai perder a sua fé. E vai perder, fazendo a propaganda do terrorismo. E eu conversei com eles, encontrei esse ponto, né? Falei assim, olha, gente, esse ponto não está legal. Ninguém quer ser acurralado, ninguém quer não avançar, não falar da sua fé, não defender a sua fé e viver numa cultura de medo. Né? Porque a verdade vocês já devem ter visto essas pesquisas, 85% das pessoas, dos jovens, perderam a sua fé quando entraram na universidade. Não, gente, não é. Isso é mentira. A gente propaga essas mentiras. Eles perdem a fé antes. A universidade é só a pá de cal. Então, a gente propaga essas pesquisas que as pessoas tiram e usam para encurralar. Por isso que esse trabalho que a Ana está fazendo aqui com vocês, e vocês, mães, têm essa responsabilidade, é muito importante, porque vocês têm que trabalhar a apologética desde a hora que nasce, de preferência até dentro da barriga. Né? Eu já lia para minha filha na barriga, né? E isso é comprovado que a criança ela tem essa percepção intrauterina. Então você está grávida, já vai trabalhando na barriga com seu filho, porque isso vai se tornar mais palatável. Você acha que não, mas existe memória intrauterina. Isso já vai se tornar. As crianças que os pais leem
até na barriga, eles são